Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 19, Dissertações Espíritas, Conselhos sobre a Mediunidade Curadora. Nós vamos na segunda parte. Sociedade de Paris, 15 de março de 1867. Médium Sr. Desliens. Numa comunicação recente, eu falava da mediunidade curadora de um ponto de vista mais amplo do que o que até aqui foi considerado, e a fazia consistir antes do tratamento moral que no tratamento físico dos doentes, ou pelo menos reunia esses dois tratamentos em um só. Pedirei me permitais dizer algumas palavras a esse respeito. O sofrimento, a doença, a própria morte, nas condições sob as quais as conheceis, não são mais especialmente o quinhão dos mundos habitados por espíritos inferiores ou pouco adiantados. O desenvolvimento moral não tem por objetivo principal conduzir a humanidade à felicidade, fazendo-a adquirir conhecimentos mais completos, desembaraçando-a das imperfeições de toda a natureza, que retardam sua marcha ascensional para o infinito. Ora, melhorando o espírito dos doentes, ele não os põe em melhores condições para suportar seus sofrimentos físicos, combatendo os vícios, as más inclinações, que são a fonte de quase todas as desorganizações físicas. Não se põem essas desorganizações na impossibilidade de se reproduzirem. Destruindo a causa, necessariamente se impede o efeito de manifestar-se novamente. A mediunidade curadora pode, portanto, comportar duas formas. Essa faculdade não estará em seu apogeu naqueles que a possuem, senão quando eles reunirem em si essas duas maneiras de ser. Ela pode compreender unicamente o alívio material dos doentes e então se dirige aos encarnados. Ela pode compreender a melhora moral dos indivíduos e, neste caso, se dirige tanto aos espíritos quanto aos homens. Ela pode compreender, enfim, tanto o melhoramento, a causa, quanto o efeito. Poderão ser combatidos vitoriosamente. O tratamento dos espíritos obsessores é, com efeito, alguma coisa além de uma espécie de influência semelhante à mediunidade curadora, exercida de comum acordo por médiuns e espíritos sobre uma personalidade desencarnada. A mediunidade curadora abarca, portanto, ao mesmo tempo a saúde moral e a saúde física, o mundo dos encarnados e o mundo dos encarnados. E o mundo dos espíritos, perdão. Abade Príncipe de Roeiloi. Então aqui é o depoimento desse abade, dizendo que os sofrimentos, as doenças, todas as nossas adversidades, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento. E aí ele coloca nessa comunicação a importância da mediunidade curadora, visto que ela não está ali só para curar o físico da pessoa, mas principalmente o espiritual. À medida que as pessoas vão buscando auxílio, socorro, nos centros espíritas, através da mediunidade de uma pessoa que pode estar melhorando o seu estado emocional, seu estado físico, na verdade, ela tendo merecimento, a espiritualidade, através do médium, pode trabalhar com os fluidos e levar essa pessoa a ter uma melhora no seu campo físico ou até mesmo uma cura. Mas essa melhora e essa cura, como eu falei, eu repito, depende muito da pessoa, do seu estado de elevação espiritual. Então não vai ser dado cura a uma pessoa que precisa, por exemplo, numa outra vida, ela deu um tiro lá e matou um monte de gente. Pegou o revólver, teve um dia de fúria, matou um monte de pessoas. Aí, lógico, bateu o arrependimento, a consciência pesada. Ela sabe que aquilo ali foi fruto de um ato impensado e que ela estava revoltada e que ela agiu sem querer daquela forma. Então ela fica se culpando até que ela entende que não adianta se culpar, ela se perdoa, ela se arrepende, busca auxílio numa casa espírita, numa outra encarnação, com o quê? Faltando as mãos. Ou com um problema
grave de degeneração nas mãos, que ela não pode apoiar a mão em nada. Ou seja, numa outra vida ela tinha uma mão fértil, uma mão que poderia ter produzido muitas coisas boas. Mas através da mão dela, ela matou muitas pessoas, tirou vida de pessoas. Então, numa próxima encarnação, a espiritualidade, em comum acordo, muitas das vezes com o espírito reencarnante, vai falar: olha, você vai com a paralisia nas suas mãos. Ou você vai com um problema de degeneração que você não vai sentir direito as suas mãos. Porque se der a ela, só porque ela se arrependeu, uma mão saudável, pode ser que ela vai ter outro momento de fúria. Então, tiram dela aquilo que ela não soube usar, ela vai ter que aprender a valorizar aquilo que ela perdeu. À medida que o espírito toma consciência, encarnado, de que ele pode ter feito coisas erradas e o que ele está resgatando ali são débitos, ele está pagando os débitos dele, que Deus não quer ver ninguém doente, Deus não quer ver ninguém sofrendo, mas a gente faz por onde. É a mesma coisa de um pai que não deixa o filho colocar o dedo na tomada porque vai levar choque. O filho vai e insiste em colocar o dedo na tomada. O pai vai chegar uma hora e vai falar: tá bom, eu vou reduzir a corrente elétrica, você vai tomar o choque para você aprender a não colocar mais o dedo aí. Aí quando a pessoa tomou o choque, que ela sofreu, ela não vai querer mesmo sofrer novamente. Ela vai se arrepender daquilo e vai passar longe da tomada. Então, os nossos sofrimentos estão ligados às nossas condutas, aos nossos pensamentos que não servem para muita coisa, as nossas atitudes perante o próximo ou perante a nós mesmos. Então, o que a gente tem que fazer é orar, vigiar, entender, compreender as situações que nós estamos passando. E quando você percebe que você já se arrependeu, você está fazendo bem, você não está mais praticando aquele ato que fez com que você ficasse doente. Não tem, a espiritualidade não tem o porquê de não te atender. Se você está andando na linha, está fazendo tudo que é certinho e dentro de você realmente foi dado o arrependimento e o perdão, não tem mais o que aprender com a doença. Então é tirado a doença daquela pessoa. Mas enquanto ela precisar aprender algumas coisas, a doença não é retirada, às vezes nem é amenizada, ela continua sofrendo. É o que oh meu Deus, o príncipe de Rohailui falou. Eu tentei decorar o nome desse príncipe, mas é difícil. E foi o que ele passou aqui nessa carta. Ele falou: a mediunidade curadora abarca, portanto, ao mesmo tempo, a saúde moral e a saúde física, o mundo dos encarnados e o mundo dos espíritos. Enquanto a espiritualidade está trabalhando através dos fluidos, né, que passa pelo médium, e algumas vezes o médium tem também fluidos fortes junto aos dois, né, o médium e a espiritualidade, e trata aquela pessoa. Mas enquanto está havendo esse tipo de tratamento para o encarnado, os desencarnados, que são os espíritos mais elevados, também estão trabalhando os obsessores daquela pessoa. Às vezes tem alguma doença que na verdade nada mais é do que a influência espiritual. A gente não pode sair por aí falando que toda a desgraça do mundo é causada pelo espírito menos elevado que está andando comigo. Porque se fosse assim, a gente terceirizava os nossos problemas, né? As situações que a gente não sabe lidar. É alguém que fez para mim, é alguém que está querendo mal para mim. Eu não posso terceirizar. Porque se alguém está querendo alguma coisa contra mim e consegue, é porque eu abri a porta. Ninguém entra na minha casa se eu não abrir a porta. Então, por mais que existam ainda espíritos inferiores, ladrões, né, que querem entrar com a porta fechada, se ela estiver bem fechada, ele não entra. Então, todos os nossos reveses, os nossos altos e baixos, eles estão, de alguma forma, ligados ao obsessor. Mas basta você ter uma palavra amiga para alguém, basta você fazer o bem para alguém, ou para você mesmo, que você tenha um animal. Por isso que dizem tanto, né, que é bom ter um gato, um cachorro, porque eles filtram a energia negativa. Gente, eles não são filtro, não. Eu não entendo dessa forma. Porque se eu for pensar que o Mike, essa figura aqui, se eu for imaginar que ele, que é tudo do jeito que ele é, já está idoso, é ele que filtra a minha negatividade ou a negatividade de alguém que conversa comigo, o que eu sou nisso tudo? Um coparticipador da morte do bichinho, do sofrimento dele? Então não, eu não posso pensar assim.
Ah, eu vou ter um gato porque gato capta a energia negativa. Ele sabe limpar a energia negativa. Não, eles são mais sensíveis às energias. Eles sentem a energia boa e a energia ruim. Mas eles não filtram nada não. Se eu ficar pensando assim, eu sou muito egoísta. Usar um bichinho para pegar tudo que é desgraça de uma casa e ele ter que filtrar aquilo sozinho. Ah, o meu bichinho morreu porque alguém entrou aqui em casa e tinha uma inveja de mim. Já pensou? Começaram a fazer, começaram e continuam fazendo pesquisas em relação às plantas. Aí muita gente ligada não a espiritismo, mas a espiritualismo, eles associam o quê? Que as plantas sejam também filtros. Que se entra alguém com inveja na sua casa, é bom ter lá uma folha de São Jorge, por exemplo, que ela não deixa o mal-olhado pegar na casa. Eu acho essas coisas mais misticismo do que real. Já foi feito pesquisa que você conversa com duas plantas. Uma planta você conversa, as duas são do mesmo tamanho, estão em 2 vasinhos. Aqui que você conversa, ela vai evoluir mais rápido do que aquela que você não conversa. Essa que não conversa, pode ser até que ela morra. Na verdade, matéria é aquela história que Jesus dizia na passagem, onde ele fala: dá a César o que é de César. Se eu não der água, não der adubo, não der vitaminas, se eu não der luz para minha planta, ela vai morrer. O fato de conversar com ela seria uma vitamina a mais. Mas não pode, através de uma fala como essa, a gente determinar se uma planta vai viver ou não. Porque se fosse assim, muita gente não faria jardins. Eu duvido que quem tem jardins em casa, que eu falo jardim é muita planta, né? Eu duvido que quem tenha jardins em casa fique o tempo todo lá conversando com a planta, passando por ela e: oi, tudo bem? Como é que você vai? Nossa, você tá linda hoje. Não entra na minha cabeça uma pessoa que trabalha o dia inteiro, né? E ser uma regra, que as pessoas precisam conversar com planta, que senão elas morrem. Então, eu não acredito fielmente nessa afirmação. Eu acredito que através de energias dentro de casa, você tem coisas mais vivas, os seus animais, suas plantas, suas árvores, porque a energia do lugar é boa. Mas uma pessoa parar para ficar conversando, para que a conversa dela evolua um bichinho ou uma planta, eu tenho um pé atrás, né? Eu sou São Tomé. Então, eu já fiz essa experiência de ficar conversando com planta, então eu sou muito ruim. Porque mesmo conversando com planta, ela cresceu no pé que ela tinha que crescer. Independente se eu estava lá conversando com ela ou não. Se ela tiver que morrer, ela vai morrer de qualquer forma. Agora mesmo eu fui refazer alguns vasos meus aqui, eu tirei a terra, joguei terra adubada, joguei vitamina. Tem 4 dias que eu fiz isso. As plantas ainda não voltaram a ficar bonitas, porque eu tirei a raiz delas de dentro do vaso para poder arrumar o vaso e colocar elas de novo. Então elas sentiram um impacto muito grande de ficar fora do ambiente que elas estavam. Agora, eu conversar ou não conversar com elas, eu não acho que isso vai garantir a vida da minha planta. O que vai garantir é ela agora se readaptar com a terrinha nova que eu coloquei lá e aceitar as vitaminas que eu botei. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Que ela tenha estranhado a terra nova, a vitamina, e ela não venha a vingar, né, como o pessoal fala. Então, o passe, os tratamentos de fluidoterapia, né, eles são bons para revitalizar uma pessoa, para reenergizar, né, para limpar os miasmas que estão ali tudo coladinho nela, aqueles pensamentos negativos, mas vai valer muito mais esse tratamento se a pessoa tiver merecimento. Se ela tiver no momento de se livrar daquela dor, daquele sofrimento, uma cirurgia espiritual, um passe vai ajudar. E ela vai ficar melhor. Mas se ela não tiver o merecimento, não adianta. Ela vai tomar passe, ela vai fazer cirurgia, ela vai fazer um bocado de tratamento, mas ela precisa daquela comorbidade. Então a espiritualidade não vai tirar a comorbidade dela enquanto ela não estiver pronta para outra etapa. Se ela continua atrasada, não é pelo amor que ela vai aprender, é pela dor. E aí ele vem e aponta essas deixas, né? Por que o médium curador, ele, às vezes, ele tem esse nome, né, de ser um médium melhor do que o outro, que é magnetizador? Porque não é ele, é a espiritualidade. São os espíritos que estão ali naquele centro, ou até mesmo com aquela pessoa,
que estão fazendo praticamente todo o tratamento. Tem o merecimento da pessoa. Então a gente presta atenção nessas entrelinhas e a gente fica imaginando, né, os médiuns da casa onde a gente frequenta, como eles estão atuando, se eles estão dentro desse contexto, ou se eles fogem desse contexto, se eles se acham ao máximo porque dão passe, fazem um tratamento em pessoas, geralmente elas ficam melhores ou até mesmo se curam, e isso sobe para a cabeça. Se subir, logo, logo também vai descer, porque não é o médium que está trabalhando ali, na verdade é o espírito que está junto com ele. É o amigo espiritual, junto com uma equipe de espíritos superiores, que juntos vão trabalhar em razão do assistido. O médium, o curador, ele é apenas um instrumento. Ele pode até ajudar com os seus fluidos, magnetizando ainda mais esses fluidos no campo espiritual que vem até o assistido. E aí o assistido, se tiver o merecimento, volto a repetir, ele consegue melhorar ou até curar. Se não for o momento dele ainda, se ele não tiver esse merecimento, ele precisa da doença para se curar de um mal maior, que é o problema do espírito, né? A falta de evolução do próprio espírito.